fazer nada, né? Então, assim, nada é obrigatório. Só que na vida, tudo que nós fazemos, toda causa, toda ação tem uma reação. Então, e muito menos a gente é amaldiçoado por isso. Também não. Né? Deus não vai amaldiçoar ninguém por isso. Porque às vezes a gente observa certa situação que, se você não der o dinheiro, Deus não sei o que tem e tal. Não, se eu der o dinheiro porque estão me forçando, não tem valor. E eu não tenho vontade de dar, estou fazendo errado, é melhor eu não dar. Exatamente. E não é pecado não dar também não. Não é pecado não. Pecado é eu dar sem querer. Pecado é você fazer algo forçado que... Exatamente. Não tem nada contra mim. O que nós estamos tentando passar é o seguinte, que as pessoas que têm o dinheiro como a coisa mais importante desse mundo são escravas do dinheiro. Exatamente. E precisam de uma alimentação. Porque eu conheço pessoas que têm muitas coisas, muitas posses no Brasil, mas que vivem uma vida aqui, irmãos, de uma pessoa, sabe, come pão no talho. Pega o pão, não põe nada. Eu conheci um homem uma vez, que ele tinha Por que viver assim? Não é pecado? Você acha? Eu falo, à luz da palavra de Deus, irmãos, por favor, entendam, eu não quero julgar ninguém. Mas se uma pessoa ama mais a Deus, ama mais o dinheiro do que a Deus, quem é o primeiro lugar no nosso coração? É o Senhor da sua vida. Quem é o Senhor? Se o Senhor da minha vida é a minha filha, eu não vou para o céu. Se ela é mais importante do que Jesus na minha vida. Se o dinheiro, se o dólar, o real, o euro, é o que eu mais quero na minha vida, antes de Jesus, eu vou para o inferno. Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o nosso coração. É verdade. Pode falar, Marcelo. Eu conheci um homem que ele tinha mais de 1000 boi. E andava de a pé para não gastar dinheiro com gasolina. E a casa que a família morava era uma casa, não era um rancho, não era um barraco não, né? Mas era uma casa toda assim, nem pintada a casa era. Agora, graças a Deus, eu tive notícia que ele aceitou Jesus, está crente e já está até cuidando de uma congregação. E comprou um carro zero, uma caminhoneta, e está vivendo, o homem agora está vivendo. Mas antes, ele tinha medo. Se fosse para comprar uma calça, mas isso aqui, 3 calças dessa é um bezerro, não vou comprar não. E o povo que cria gado, a maioria deles, eles têm esse problema. Porque tudo que eles vão comprar, eles pensam em quantos bezerros dá. Não, daqui 2 anos o bezerro vira boi, eu vendo aqui esse boi, compro 3 bezerros com dinheiro, não vou comprar não, deixa isso aí. É complicado. Veja bem, o Senhor ampara os desvalidos. Salmo 146, do versículo 7 ao 9. Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos necessitados. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor, irmãos, nós estamos aqui, somos estrangeiros nesse país. Olha o que a palavra de Deus nos diz. O Senhor guarda os estrangeiros. Nós temos a proteção do nosso Deus, amém? Ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Vamos entrar na lição agora. Isso é só a leitura bíblica. Vamos lá, para a gente correr. A introdução. A atuação social da igreja tem base no Antigo e no Novo Testamento, como nós acabamos de ler. Amém? No ponto 1 fala sobre a pobreza, uma realidade sempre presente. Atualmente também nós temos, e eu estava fazendo um estudo, e a gente quer fazer um trabalho, não sei se ele estava falando comigo, de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, hoje existem aproximadamente mais de 7 milhões de pessoas no mundo.
É muita gente, irmãos. E existe um número muito grande de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, na miséria absoluta. Infelizmente nós temos isso no nosso país, no Brasil. Nós temos isso na África. Nós temos pessoas pobres aqui nos Estados Unidos, não a esse nível, mas temos pessoas pobres aqui que precisam. Às vezes nós vivemos aqui e convivemos, os patrões, pessoas de uma classe média, média alta, e a gente não vê. Mas existe isso. Essa semana mesmo eu ajudei uma pessoa americana. Né? Eu dei umas roupas da minha filha, uma pessoa que precisa. Entendeu? Então, existem pessoas aqui que precisam também. A gente tem que estar atento para isso. Enquanto existe uma parte pequena, dentro desses 7 bilhões, de pessoas bilhardárias que fazem o quê? Que oprimem os pobres. Né? Que usam a pobreza alheia para ficar cada vez mais milionária. Agiotas, bancos e uma série de outras instituições que cobrem. Eu vejo aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você compra uma casa, normalmente você tem 30 anos para pagar. Quando você termina, você comprou uma casa. Quando você termina de pagar, você pagou por 3 casas. Né? Então, essa é a situação que nós vivemos. A ganância despreza os preceitos bíblicos. Deus abomina a injustiça social. Então, se um dos irmãos quiserem ler em Isaías 3, 14 e 15, rapidamente, tá? Enquanto eu vou explicando os outros pontos. O problema da fome, Deus, quando criou o mundo, Ele providenciou todos os meios para que todas as nossas necessidades fossem dignamente supridas. Então Deus criou os céus, a terra, né? Os peixes, o mar. Ele deu-nos condição para viver dignamente, do fruto da terra. Mas o que aconteceu? O pecado, quando veio ao mundo, a escassez e má distribuição de renda. Nós vemos hoje no próprio Brasil, pessoas com não sei quantos 1.000 hectares e outros que não têm nada. Então há uma distribuição. Pessoas ganhando não sei quanto, você vê um jogador de futebol ganhando não sei quantos milhões por ano e um salário mínimo que agora que eles querem passar para R$600. Então uma desigualdade social tremenda. Um é bilionário, o outro é miserável, pobre, de não ter nada de comer. Isso biblicamente está errado, porque o nosso Deus é justo. Nem o jogador precisaria ganhar tanto dinheiro e nem o outro ganhar tão pouco, mas que houvesse uma média para que todas as pessoas tivessem condições de se alimentar, de ter uma casa, de ter um mínimo para poder viver. E tudo isso trouxe essa desigualdade muito grande social. Atualmente, milhões de pessoas no mundo passam fome, ou seja, é aquilo que eu falei, estão abaixo da linha da pobreza, enquanto os outros milionários tiram cada vez mais vantagem em cima disso. Moisés, você achou o texto para a gente, por favor? Isaías 3, 14 e 15. Isso. O Senhor vem intuído contra os anciões do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está em vossas asas. E tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus vai trazer juízo a isso. Não é a vontade de Deus que ninguém oprima ninguém, mas que as pessoas sejam justas nos seus tratados, né? Moisés, se você puder ir procurando enquanto eu vou explicando, por favor.